É chegada a hora. Renascimento. Assunto muito querido, cheio de grandes estrelas. Vamos lá. Bem, gente, a história da arte só vai existir a partir do Renascimento. A Renascença foi o primeiro período da história consciente da sua própria existência. O homem medieval, ele não julgava pertencer a outro período diferente da Antiguidade Clássica, não. Porque ele encarava todo o passado relativo à vinda de Cristo. Assim, o tempo da história estava ligado mais ao céu do que à terra. O Renascimento vai dividir a história tomando como base as realizações humanas. Então, ele vai chamar de Antiguidade Clássica, aquela época do apogeu, onde tudo tinha sido feito. Depois vai ter a Idade Média, ou Intermédio, que seria a Idade das Trevas, 1000 anos de escuridão. E, finalmente, o Renascimento, que seria a Nova Idade, né? Que seria o renascimento daquela época maravilhosa da Antiguidade Clássica. Ok? Bom, então, como eu já falei, o Renascimento é o retorno à Antiguidade Clássica, tá? Só que eu acho muito interessante porque a gente sabe que a Antiguidade Clássica foi a época do homem. O homem é o centro de todas as coisas. E sendo o homem o centro de todas as coisas, qual vai ser o valor máximo? O valor do que o homem difere dos animais, que é a razão, o pensamento. Então eu estou querendo dizer que depois de um período muito espiritual, em que os valores eram espirituais, não eram valores terrenos, materiais, nós vamos voltar agora com esses valores. Quer dizer, ninguém dormiu gótico e acordou renascentista, né? Na aula passada a gente já vinha vendo isso tudo. E agora o que vai ser o centro vai ser o homem, a razão, a medida, o conhecimento, ok? E nesse racionalismo, o homem quer compreender tudo, não pela alma e pelo coração, e sim pelo pensamento, pela consciência, pela razão. Ele quer entender tudo, suas causas, seus efeitos. Uma coisa que eu acho sensacional é porque a gente pensa, nós estamos vindo de um período espiritual, estamos indo para um período material, racional, né? Agora vai haver uma ruptura entre a fé e a razão, elas vão estar separadas. O homem não perde o espírito religioso, ele pode continuar tendo fé, ele perde é o medo. Então agora ele pode ser um ser religioso, tendo sua fé e pensando. Ele não tem mais medo de atuar, né? De se enxergar como homem. É interessante a gente pensar que como vai haver um renascimento da cultura clássica, vocês lembram da aula da Grécia? Como até a aula era toda racional, toda dividida num crescente, numa evolução racional de período arcaico, clássico e helenístico? Pois é, o Renascimento vai ser a mesma coisa. Ele vai ser dividido em 3 momentos. Primeiro eu queria te dizer uma coisa, porque na história da escola, a Idade Média vai do século V ao XV e aí começa o Renascimento, a Era Moderna. Para nós não, para nós é diferente. Em arte é o seguinte, a Idade Média ela vai do século V até o século XIV. Porque o século XIV é relativo a 1300, não é? 1300, século XIV. Pois é, a partir do ano mais ou menos de 1300, em arte a gente já considera Renascimento. Então o Renascimento vai ser dividido em 3 partes, em 3 fases. O Trecento, que é relativo a 1300, século XIV. Nós teremos o Quattrocento, que é relativo a 1400, século XV, e o Cinquecento, relativo a 1500, século XVI.
A gente vai subdividir, obviamente, as aulas, né? Porque é muita coisa, muito artista, muito assunto. Ainda levando em consideração que nós temos o Renascimento na Itália, porque ele nasceu e floresceu na Itália, mas depois ele vai se espalhar pelo mundo. Então a gente vai dar um passeiozinho ali pela Flandres, pela Alemanha, tá bom? Muitas aulas aí pela frente. Gente, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro e que eu gosto muito de explicar para os meus alunos é que toda vez que a gente tiver essa mudança de comportamento, de características, o que a gente chama de estilo em arte, sempre vão ter dois motivos diferentes. Sempre vocês levem em considerações duas coisas. Uma delas que é uma mudança acompanhando o contexto. Pelo contexto, então o que a gente teve? A gente teve uma era cristã, a gente teve uma igreja querendo se afirmar, lutando pelo seu espaço, pelo seu poder, né? Agora a gente vai ter um renascimento, um ressurgimento do comércio, da vida urbana, e aí uma nova classe, a burguesia. Então, esse contexto, ele já é motivo para um renascimento, uma necessidade desse valor que é da razão, que é da matéria, beleza? Então, motivo contextual. E nós temos também sempre um motivo que é de uma exaustão, né? Uma exaustão natural dos artistas, da própria arte em si. Não sei se vocês podem me entender, mas ao longo da história da arte vocês vão me entendendo com certeza, tá? Então vocês levem sempre isso em consideração, né? Uma vontade de se expressar, uma evolução, uma mudança na cabeça dos artistas, nessa vibe, nessa onda, tá? Bom, tendo dito isso, vamos começar falando do Trecento, 1300. Gente, na verdade, na didática mais antiga, a gente nem tinha essa divisão. As pessoas falavam de um pré-renascimento, mas não denominavam ainda como Trecento, né? Só que com o tempo as pessoas viram o valor que essa pessoa que eu vou apresentar para vocês, esse artista, principalmente ele, não só ele, mas principalmente ele, que é Giotto, italiano, de Florença. Hoje, ele é considerado o fundador de toda a pintura moderna e o pai da Renascença. Só para vocês verem a revolução que ele vai fazer. Vamos ver isso agora com imagens, vou explicar isso direitinho. Primeiro eu quero falar com vocês que o Giotto foi aluno, foi aprendiz do Cimabue, que foi o último artista que eu falei ainda no gótico, finalizando o gótico. Vocês lembram da pintura gótica? Pois é. Diz a lenda, o biógrafo, na verdade, de Giotto, conta, eu digo diz a lenda porque uma história assim romântica, né? Mas onde a fumaça há fogo, né? Então o biógrafo dele conta que ele era um menino muito pobre e que ele um dia estava levando um rebanho de ovelhas e estava com um carvão desenhando numa rocha. Tinha 10 anos, aproximadamente. Passando por ali, vinha Cimabue. Quando Cimabue viu aquele menino pintando, não, desenhando na rocha com carvão, um desenho tão bom, ele convidou o Giotto para ser aprendiz dele. A família do Giotto adorou, deu autorização, porque você ser aprendiz de um artista já renomado como era Cimabue, era ter casa, comida e roupa lavada. Porque o aprendiz ia morar, geralmente, com o mestre, né, e era sustentado por ele. E o Giotto tinha uma família muito pobre, foi super legal, né. E aí ele se tornou Giotto, nada mais, nada menos do que o dito fundador, né, da pintura moderna. Muito legal, né? A vida é muito louca, né, gente? Bem, num primeiro momento, eu queria fazer uma comparação de professor e aluno, ou seja, Cimabue e Giotto. O Cimabue, gente, ele vai ter uma herança bizantina muito grande, que eu falei com vocês, das roupas pontiagudas, do azul e dourado. Então, num primeiro momento, isso vai passar para o Giotto, né? Então, nós vamos ver algumas comparações
que vão deixar isso muito claro, né? Inclusive o passo que o Giotto deu a mais, né, do que o Cimabue. Quando a gente vê uma pintura tradicional dessa época, um tema super tradicional, que é a Madonna, né, a Virgem entronizada, a gente vendo a Virgem entronizada do Cimabue, é Virgem, o menino e os anjos, uma coisa bem tradicional, né? Um tema bem básico, bem tradicional. E quando a gente vê o mesmo tema, praticamente a mesma coisa do Giotto, olha a mudança. O que vocês acham que evoluiu, que mudou? O que está, entre aspas, melhor no Giotto, mas bem resolvido no Giotto do que no Cimabue? Vocês concordam que a Virgem do Cimabue está parecendo que está no escorregador, o trono dela? E que já no Giotto ele consegue dar uma impressão mais real dela sentada no trono? Percebem? Pois é. Vocês percebem como a veste do Cimabue ela cai mais angulosa, mais repartida? E como é que a veste, o planejamento do Giotto é mais delicado, mais um volume mais real, né, com um caimento mais real? Vocês percebem também que os anjos do Cimabue, eles vêm assim do além, né? Eles não têm gravidade, ou seja, eles não têm peso, né? Eles não têm estrutura, eles estão voando aqui do lado. E os anjos do Giotto, você tem a sensação que eles estão em pés, né? Que eles têm gravidade, que eles estão presos à terra. Vou mostrar outro exemplo para reforçar isso tudo que eu estou falando, tá? Outro tema muito importante, bem básico dessa época, é São Francisco de Assis pregando para os pássaros. A gente vê o São Francisco, Santa Clara e pregando, né, para os pássaros e compara com o mesmo tema, os mesmos personagens, São Francisco, Santa Clara pregando para os pássaros, né? Os dois estão num espaço com uma árvore. Olha a diferença entre os dois. Sabe qual que é a maior diferença, a grande mudança? A relação de espaço, a interpretação do espaço. Ele conseguiu fazer com que essas figuras parecessem estar num espaço real. Eu sei que ainda não é o ideal, o que a gente espera de um espaço real, né? Mas se você comparar o fundo, ainda não sendo o ideal do Giotto, você vê que ele está mais para trás. A árvore está mais real, ela está num primeiro plano, a montanha está no segundo plano, entendem? E aí a gente começa a perceber uma expansão do conhecimento científico, né? Uma maior compreensão da perspectiva, da anatomia, né? Narizes mais bem modelados, rostos, que é um ponto onde o Renascimento começa a superar Grécia e Roma, né? E vai longe nessa superação. Bem, o Giotto fez uma série de pinturas, ele fez os afrescos de uma capela linda, que era a capela, chamada Capela Arena, que era da família Scrovegni, em Pádua, na Itália. Vou mostrar para vocês um desses afrescos, para a gente dar uma analisada nas mudanças, nas evoluções que ele proporcionou. Nessa capela, ele faz toda a vida de Cristo, tá? Então, vou mostrar agora a Adoração dos Reis Magos, pintado entre 1304 e 1306, portanto, 1300. Ela tem 2 metros por 1,85. Geralmente, gente, as dimensões são dadas em centímetros, mas eu não gosto não. Eu prefiro raciocinar com metro, tá? Então eu me dou o direito de falar em metros. Bom, a gente vai ver aquele, né? É um tema clássico da vida de Jesus Cristo, quando os 3 reis magos vieram saudar e presentear Jesus Cristo, que havia acabado de nascer. Os 3 reis magos, Belchior, Baltazar e Gaspar, trazendo ouro, incenso e mirra. Estão lembrados dessa história?
Aqui a gente já pode perceber que ele tenta criar um espaço o mais real possível. Ele está interessado, é muito bacana que a gente vai ver que as figuras cristãs, as figuras religiosas, elas continuam sendo o centro das atenções, só que agora elas são humanizadas. Então, agora existe um desejo muito grande de realismo na figura humana, realismo espacial. Olha esse espaço que ele cria. Não é o ideal, mas a gente já tem a sensação de que eles já estão lá dentro. E onde melhor ele mostra que ele tentou criar um espaço real foi nesse abrigo de madeira que a gente pode ver, que as pessoas estão debaixo, né, de um abrigo de madeira. E a gente vê que ele copiou de um objeto real, provavelmente uma mesa, porque quando você olha, dá a impressão de ser uma mesa vista de baixo. Então, provavelmente ele usou uma mesa como modelo. E não é o ideal, mas já tentando ter uma verdade espacial. E também ele coloca, né, a estrela de Belém, mas ele coloca com uma cauda de fogo, como um cometa, provavelmente porque uma das aparições do cometa Halley foi em 1301. E provavelmente ele viu e estaria querendo fazer, né, aquela estrela cadente o mais real possível, até nisso. O Renascimento, gente, vai ter uma relação real científica, muito mais do que de olhar de observação. Renascimento do conhecimento, ciência, saber. Outro recurso que o Giotto usava, nessas igrejas, ele gostava de pintar esses afrescos na linha da visão, né, na linha do horizonte, do olhar humano, para que elas ficassem mais realistas, para que parecesse que aquilo estava acontecendo ali, né, realmente. E outro detalhe que a gente vê é que já há uma preocupação de apresentar os elementos em planos paralelos. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, são planos paralelos, né? Isso cada vez mais eles vão alcançando, mas já é uma preocupação do Giotto. Outra cena da Capela Arena Scrovegni que eu quero mostrar, que é muito interessante, é o Beijo de Judas, da mesma época, foi feito entre 1304 e 1306, mais ou menos o mesmo tamanho. A gente percebe Judas no manto amarelo pálido. O amarelo pálido, gente, nessa época, simbolizava a traição. Então ele obviamente quis, né, todas as pessoas tinham esse conhecimento, então ele quis simbolizar aí a traição. Outra coisa interessante é a organização, a composição. Composição é como a gente arranja, como é que a gente dispõe os elementos no espaço, seja ele qual for. Quando eu aqui falar de composição, geralmente o nosso espaço é o quadro, a parede, o papel, tá? Então, a maneira como que a pessoa organiza, dispõe os elementos nesse espaço. Então, nesse espaço, a composição do Giotto, ele apresenta os elementos numa linha horizontal, então tem fulano, ciclano, organizados em planos paralelos, né? Então tem primeiro plano, segundo plano, isso é muito racional, né? Outra coisa que a gente vê que é muito racional é centralizar, colocar o elemento principal, a cena principal do quadro, do tema, no centro do quadro. É centralização no tema principal, no assunto principal. Então, no Beijo do Judas, o nome da obra, Beijo de Judas. Vocês podem perceber que o beijo de Judas, o beijo em si, é o centro do quadro. Tá? Por quê? Porque a gente tem como princípio racional que quando a gente olha para um espaço, a gente olha primeiro para o centro. Então você quer que ele veja primeiro o beijo de Judas. Um outro recurso que Giotto vai usar é de delinear mais fortemente, né? de circundar, de fazer uma linha mais forte, tanto no olho quanto na boca, porque são os dois que passam mais a nossa emoção, os dois elementos mais expressivos do ser humano.
E aí ele tem como recurso também, principalmente nesse beijo, aproximar os dois rostos bastante, quase como num canafeu, para dar aquela tensão. E eles estão olhos nos olhos. Jesus Cristo, se vocês perceberem, olha fixo para Judas e Judas desvia o olhar. Será por quê? Uma coisa engraçadíssima desse afresco, anos ele me enganou. Vocês estão vendo ali atrás umas coisinhas meio pretas, um verde meio escuro? Eu achava que era uma moitinha. Ao longo dos anos, observando, você vê como é que a gente tem que observar, eu percebi que, na verdade, são os capacetes, porque vocês podem ver que tem os capacetes, né, dos soldados, então é um exército, né? Então tem soldado, 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 soldado. Como ainda essa questão da profundidade ainda não está muito bem resolvida, ele juntou os capacetes todos, fica parecendo uma moita, né? Fica um bloco preto, né? Mas eles estão percebendo o espaço, né? É o começo dessa percepção. Um último exemplo de Giotto, também da Capela Scrovegni, vai ser a Deposição de Cristo, mesma época, tá? A gente pode perceber que aquele tema também clássico, né? Jesus Cristo foi retirado da cruz, momento tenso da história dele, né? Acabou de ser tirado da cruz, morto, as pessoas chorando ao redor dele. E aí a gente vê uma coisa muito interessante. O Giotto, ele traz o máximo de realismo que ele consegue, né? A gente já vê muito mais volume, ele já deixa para lá um estilo mais linear para um estilo mais de volume, né, nas formas, essa preocupação com o espaço, um realismo que ele tenta espacial. E aqui a gente tem primeiro plano, segundo plano, né, os elementos apresentados numa linha horizontal, né, vão sendo apresentados aqui, os planos paralelos, mas tem uma coisa aqui que ainda é muito gótica, porque ninguém dorme gótico e acorda renascido, né? Ainda tem um pezinho no gótico, qual que é? Esses anjos, né, gente? Porque os anjos no céu, né? É uma coisa meio diáfana, porque não tem nem definição nas roupas deles, né? Nas túnicas dos anjos, elas se dissolvem assim no céu, nas nuvens, no espaço. E presta atenção nas expressões desses anjos, que por outro lado os humaniza. Olha que delícia, gente, um anjo desesperado. Oh, não! Gritando, né? E aí a gente vê essa qualidade no Giotto, que é de tentar tornar as expressões reconhecíveis, não deixar todo mundo botocado, fulano, ciclano, tataclano, papapá, porque elas ainda têm uma tendência, né, meio igual, mas ele começa a perceber a diferença das expressões e quer tornar isso pra gente claro, reconhecível. Que os anjos estão desesperados, estão tristérrimos, arrasados. E são anjos. Mas, olha essa figura de verde no primeiro plano, como é que ela ainda é escultórica, como é que ela parece ainda um bloco de pedra, né? Então, por hoje, paramos por aqui. Na próxima aula, mais Renascimento. Conto com vocês, tá bom? Tchau, obrigada.